Muito bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre as bolsas mundiais e como elas têm reagido aí nessa manhã barra madrugada, né? Então a gente vê aí uma China subindo, uma Ásia e Pacífico subindo, né? Com exceção aí do Coreia do Sul tá subindo aqui, mas eles estão em feriado lá, então isso aqui é do fechamento de ontem. A gente vê aí um Hang Seng evoluindo bem, 4,21%, né? Principal bolsa chinesa aí, considerando a parte, principalmente a parte de tecnologia. Isso se deve a um dado publicado, né, nesta madrugada sobre o PMI da China, que veio o melhor, a maior valoração dos últimos 10 anos. Então, aí basicamente desde 2012, não tinha uma diferença tão grande entre as avaliações. E isso é bem interessante porque passa o sentido para o mundo de que a China voltou, que essa política de fim de zero Covid foi bem acertada, foi uma boa tomada de decisão. E quem que se beneficia desses movimentos? Principalmente países emergentes e produtores de commodities, porque a gente é responsável aí, basicamente por abastecer a China para que ela possa produzir mais e entregar aí para o resto do mundo, né? Então, um dado bem interessante, bem relevante aí nesta madrugada. Vemos a Europa também subindo, todo ano positivo. Tivemos também dados aí de PMI da parte da Europa. Também veio legal, veio positivo. Então o mundo está dando uma aceleradinha nesse momento. Nos futuros dos Estados Unidos, a gente também vê as bolsas lá subindo, uma alta mais tímida, né, na ordem de média de 0,3%. Aqui no Brasil a gente também vê a bolsa recuperando após a queda que teve ontem, com a fala aí do Haddad sobre colocar basicamente a culpa, né, ou a solução do problema da reoneração dos impostos no combustível em cima da Petrobras. E lembrando que a Petrobras, junto com a Vale, são as duas maiores empresas com participação na nossa bolsa, no nosso índice, né? Então, a Petrobras acabou caindo na ordem de 3,6% e isso acaba impactando muito mesmo o nosso índice, né? E muito disso veio realmente no momento em que o Haddad começou a falar, tá? Então, basicamente, eles vão mexer um pouco na política de preços aí, para que essa diferença da reoneração do imposto não seja tão sentido pelo consumidor final. Então, quem vai pagar parte desse pato é realmente a empresa, tá? Hoje a gente vê então um dia com uma recuperaçãozinha, né? Tanto para as bolsas aí quanto para o dólar. O dólar que tinha dado uma estressadinha, tinha subido, agora ele já volta a operar no campo negativo. Então a gente vê aí um dólar hoje, dólar DX, contra as principais moedas do mundo, caindo 0,54%. A gente vê um dólar também mais fraco contra países emergentes, caindo aí praticamente contra todos eles e contra os que está subindo muito pouco, né? Como a Turquia, que está subindo 0,07%, e contra a Rússia subindo 0,16%. Ou seja, um dólar mais fraco em todo o globo. Para as commodities, hoje a gente vê um minério de ferro também repercutindo essa notícia lá da China, porque se você tem uma economia avançando lá, você tem mais consumo. Então a gente vê aí o minério de ferro recuperando, né, subindo 2,42 no pregão de hoje. A gente tem um petróleo indo na contramão, caindo 0,7%. Petróleo que ontem subiu bem, trabalhou aí acima dos US$ 77 e hoje vem fazendo uma realização aí nos preços. Para as commodities, a gente tem um trigo subindo 0,3%, um milho subindo 0,10% e uma soja subindo 0,64%. Vale lembrar que ontem as commodities caíram bem também, a gente viu uma soja caindo aí cerca de 24 pontos por bushel, né? E hoje ela vem dando uma recuperadinha. É importante falar que ela perdeu a região ontem dos US$ 15 por bushel, que é um patamar aí importante para a soja, né? E basicamente ontem também os fundos aproveitaram para aumentar ainda mais as suas posições no complexo da soja. Aproveitaram aí que deu uma descontada no preço, né? E montaram mais posição. Lembrando que a posição deles no complexo é uma posição recorde, então os fundos estão bem comprados, muito pela questão aí da Argentina, que tem a perspectiva de uma quebra bem acentuada, né? Se eu não me engano, falavam no início de uma perspectiva de produção na ordem de 48 milhões de toneladas, e hoje já se comenta que pode encerrar na casa dos 30 milhões de toneladas. Então, uma queda aí de mais de 30%, né?
Para o dia de hoje, temos um dado importante ao meio-dia, que vai ser o índice de emprego do setor não manufatureiro, né? Do setor manufatureiro nos Estados Unidos. Então, ao meio-dia, e também temos o dado mais importante do dia, que é o PMI industrial nos Estados Unidos, ao meio-dia também.